O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 19º domingo do tempo comum, neste mês das vocações. Jesus é o pão vivo descido do céu. Esse é o discurso do pão da vida. Nós já ouvimos nos domingos anteriores, onde Jesus multiplicou os pães, deu o alimento para uma multidão de gente, todos ficaram satisfeitos, mas depois Jesus, ele vai mostrar que ele mesmo é este pão. Ele é o pão enviado por Deus, ele é o pão de Deus para a nossa salvação, para que nós tenhamos vida eterna. E ele próprio vai dizer: e eu o ressuscitarei no último dia. Então, para nós, Jesus, ele se dá completamente. Este pão, quando nós conhecemos quem é Jesus, este pão descido do céu é a divindade de nosso Senhor. Ele quer nos dar essa divindade. Deus quer que nós sejamos todos salvos. O próprio Jesus vai dizer que todos sejam discípulos de Deus. Então, a salvação é um dom de Deus para nós. A salvação já está reservada para todos nós. O próprio Senhor, ele vai dizer que todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Então, a salvação já está reservada para aqueles que escutam, para aqueles que são atraídos pelo Senhor, aqueles que creem verdadeiramente. Porém, nós temos que fazer um esforço muito grande, porque, como nos diz São Paulo na segunda leitura, devemos de deixar tudo aquilo que é mal, a maldade que muitas vezes está no coração humano. Devemos de amar, de perdoar, fazer todo o esforço para que nós possamos receber esta graça de vivermos conforme a vontade de Deus. E quando nós entendemos o que é o pão do céu, aí nós olhamos para a nossa vida e nós deixamos de praticar as coisas que não são boas. Nós fazemos este esforço. Temos as nossas limitações, temos os pecados. O próprio Jesus, ele vai dizer em outra ocasião que ele veio para os pecadores. Jesus veio para nós, portanto, para que nós, na nossa vida, possamos viver com alegria, na santidade,
nas virtudes, para que nós possamos viver junto com Deus nesta vida e também na outra vida. Olha, a Eucaristia é o nosso alimento. A Eucaristia é a palavra de Deus, é o próprio Senhor que se dá a cada um de nós. Então, quando nós tomamos a Eucaristia, quando nós escutamos a palavra de Deus e entendemos o que é o pão descido do céu, nós então colocamos em prática os ensinamentos de nosso Senhor. Mas veja, a nossa vida, ela precisa deste alimento. Nós ouvimos Elias na primeira leitura, ele estava sendo perseguido, estava no deserto. Quando ele sentiu cansaço, já não tinha mais forças, ele se deitou debaixo de uma árvore e estava esperando a morte, não tinha mais o que fazer. O anjo do Senhor veio e trouxe o pão e a água. Elias se alimentou e prosseguiu a viagem durante 40 dias e 40 noites. Ou seja, Deus é que nos alimenta a nossa vida, a nossa caminhada como peregrinos. Muitas vezes nós também fazemos a experiência de Elias. Às vezes nós perdemos as forças, muitas vezes estamos abatidos, cansados. Muitas vezes parece que a gente não tem muita fé, né? Às vezes a gente diz assim, mas minha fé está tão frágil, eu estou tão fragilizado, eu estou perdido. Muitas vezes não sei o que fazer mais. Então, Jesus é o nosso pão que nos alimenta, é o pão de Deus para a nossa salvação, para a nossa fortaleza, para curar também as nossas enfermidades, para que a gente possa viver como peregrinos, caminhando, buscando a santidade e também para que nós possamos viver a vida eterna. Então, amados irmãos e irmãs, nós buscamos o pãozinho de cada dia para nos alimentar. Não vamos esquecer do pão de Deus. Vamos sempre buscar este pão que sacia a nossa alma, sacia o nosso coração, nos dá a alegria de a gente viver a nossa vida. Sem Jesus, nós não somos nada. Sem Jesus, nós não conseguimos fazer nada. Precisamos confiar mais. Precisamos nos empenhar um pouquinho mais na nossa fé para que os frutos apareçam e que Deus nos fortaleça, que Ele esteja sempre nos mostrando o caminho que nós devemos de seguir e sempre auxiliados pelos santos e principalmente pela Virgem Maria, nossa Mãe. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a viver a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.